Então vamos lá? Hoje, como Vamos lá. nós iniciamos mais uma conversa nesse período de quarentena, então as nossas conversas na quarentena. Hoje recebemos a professora Cláudia Lima Marques, professor Bruno Miragem, e a ideia hoje é conversarmos um pouco sobre consumidor, sobre o Código de Defesa do Consumidor, o projeto de lei que trabalha com a questão do superendividamento e principalmente as questões dos contratos de consumo nesse período de pandemia. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, eu trago, então, para todos essa nota introdutória, nota assinada pelo conjunto de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, portanto, falo em representação ao conjunto de professores que assinam a nota. Luísa, se tu quiser assistir, tu pode. Ao conjunto de professores que assinam a nota, justamente para deixar marcado aqui a nossa fala institucional, né, em defesa do Estado Democrático de Direito. A nota diz o seguinte: nós, professoras e professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, abaixo assinados, de diversas orientações políticas e ideológicas, expressamos nossa fé inquebrantável no primado do direito, na observância irrestrita por todas as autoridades da Constituição Federal e no Estado Democrático de Direito como forma de organização institucional a representar irrenunciável conquista civilizatória da humanidade. O Estado Democrático de Direito pressupõe que o controle de constitucionalidade seja exercido por órgão jurisdicional independente. Por isso, expressamos a necessidade de absoluto respeito às decisões judiciais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, guardião e intérprete autorizado da Constituição, e repelimos qualquer tentativa de deslegitimação do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional ou de retrocesso nas conquistas democráticas do povo brasileiro, expressas na Constituição de 1988, bem como quaisquer manifestações de cunho antidemocrático visando a inaceitável pretensão de restabelecimento de atos de exceção ou de intervenção militar, que não é, em absoluto, autorizada pela Constituição Federal. E assinamos, então, um conjunto de professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Direito. Com isso, professora Cláudia, imediatamente passo a palavra para que possamos falar também um pouco sobre contratos na área de consumo. Obrigada. Muito obrigada, é uma grande honra, um prazer estar aqui, querida professora Cachapuz, e com o querido colega, né, sempre inestimável na sua atuação, Bruno Miragem, né, que está nos representando também na Prefeitura de Porto Alegre, nessa importante Secretaria Especial para o Enfrentamento da Pandemia. Bem, o tema que escolhi para falar é o projeto de lei 3515 de 2015, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor. Ele foi elaborado por uma comissão de juristas e eu tive a honra de ser relatora geral. O presidente dessa comissão de juristas, chamada pelo Senado Federal, é o ministro, né, Antônio Herman Benjamin, do STJ, doutor pela URGS, né? E nessa comissão atuaram a professora Ada Pellegrini Grinover, saudosa professora da USP, que foi a presidente da primeira comissão, que elaborou o Código de Defesa do Consumidor, o professor Kazu Watanabe, também da USP, o professor Roberto Pfeiffer, na época diretor do PROCON São Paulo, que é um dos mais importantes PROCONs do Brasil, não é? É professor da USP também, e o professor doutor Leonardo Roscoe Bessa, do UniCeub Brasília, que é do Ministério Público Federal. Então, era um grupo muito enxuto, fizemos 2 anos de reuniões, 6 meses de negociação só com a FEBRABAN, 35 reuniões técnicas, 8 audiências públicas, e 3 projetos foram apresentados, dos quais 2 foram aprovados por unanimidade no Senado Federal, justamente em 2015. O primeiro projeto, que é o 3514, que hoje eu não vou falar, é sobre o mundo digital para atualizar o Código de Defesa do Consumidor em relação a todo esse fenômeno, hoje tão importante na pandemia também, que são as comunicações digitais, proteção de dados, enfim.
E o segundo é o PL 3515, esse que é o meu foco na minha breve fala de hoje. Ele é sobre prevenção e combate ao superendividamento do consumidor. O que é superendividamento, né? Nós conhecemos a palavra endividamento, mas na Europa se desenvolveu para o caso, vamos dizer, patológico do endividamento, aquele consumidor de boa fé que não consegue fazer frente ao conjunto das suas dívidas, vincendas e vencidas, não é? E que deseja pagar esse nome, superendividamento, né? É o efeito micro de uma espécie de falência do consumidor. O efeito macro é chamado de hiperendividamento, né? Segundo o Instituto por um Capitalismo Humanista da PUC São Paulo. Bem, esse projeto, então, foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, mas dormiu em berço esplêndido na Câmara de Deputados, em virtude de lobbies, porque ele trata também do crédito consignado, trazia, né, um direito de arrependimento ao crédito consignado. Ele não teve nenhum apoio por muito tempo, até que o eminente senador Rodrigo Cunha, do estado de Alagoas, pediu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que instituísse uma comissão especial. Ele já tinha passado na Comissão de Defesa do Consumidor, várias audiências, mas havia sempre aquele perigo que o arcabouço fosse deturpado desse projeto. E, então, em 2019, reuniu-se essa comissão especial, cuja presidente é a deputada Mariana Carvalho, de Roraima, e o relator geral é o deputado Franco Cartafino. E eles conseguiram, são dois jovens deputados dessa nova geração, a Câmara foi modificada em 60%, né, na última eleição, eles conseguiram um texto de consenso muito interessante. Retiraram algumas coisas, como a publicidade infantil, que era um tema que estava tratado ali, mas mantiveram o grande arcabouço desse projeto. E por que esse projeto agora tem um pedido de urgência em virtude da Covid-19? Eu vou tentar explicar rapidamente, nos minutos que me sobram, nos aspectos macroeconômicos, que ele é tão importante para o pós-pandemia, e nos aspectos microeconômicos, quer dizer, o que tem dentro desse projeto, ou juridicamente, de onde é que ele vem, né, com a sua origem em direito comparado. Macroeconomicamente, esse projeto ele é de conciliação em bloco. Então, nós já temos aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, queria fazer uma homenagem às magistradas Clarissa Costa de Lima e Karen Bertoncello, né, doutoras pela URGS, e que receberam o prêmio Inovare da magistratura com esse projeto, que é um projeto piloto de conciliação em bloco, tudo com base na boa-fé. E esse projeto tem no Rio Grande do Sul há mais de 10 anos, hoje está no Sejusques, está como ato normativo, né? Porque não existe conciliação individual, existe ações coletivas, mas conciliação em bloco era uma coisa que tinha que ser criada, né? Então, esse projeto veio para dentro do projeto de lei 3515, né? Mas por que macroeconomicamente ele é tão importante nesse momento da pandemia? A Ordem dos Economistas do Brasil e o Instituto por um Capitalismo Humanista, ligado à PUC São Paulo, fizeram uma nota técnica, um parecer sobre isso, né? É que o projeto ele é baseado no direito francês. E o direito francês, ao contrário do direito norte-americano, que tem esse tipo de falência, vamos dizer, do consumidor, pessoa física, desde o século XIX, né? O sistema francês, que é chamado sistema da reeducação, ele faz essa conciliação em bloco e depois tem uma segunda fase judicial, né? Uma audiência de plano de pagamento obrigatório, mas ele preserva o mínimo existencial. Então, ele limita, por exemplo, a consignação, né, em 35%, 30% mais 5%, né? Ele preserva, vamos dizer, aquilo que seriam os gastos normais da pessoa. Então, a Ordem dos Economistas do Brasil fez essa análise que hoje uma pessoa no Rio Grande do Sul, por exemplo, o desconto é de 70%, ele fica com 30% para pagar a dívida, né? Mas no Brasil todo, vai de 65% a média até 50% que ele gasta para pagar a dívida,
Então, quem já não viu um idoso, né, na fila do caixa tentando tirar dinheiro, e o caixa diz, mas o senhor não tem mais dinheiro, o senhor consignou tudo, reservou, é débito em conta, então a pessoa não tem disponibilidade para pagar suas dívidas. Então, se inverter, quer dizer, ele vai ficar com o seu mínimo existencial, né? O seu mínimo existencial vai ser 65%, ou que seja 45%, né? Não, desculpe, 70%, né? E ficar 30% para o pagamento de dívida, se ele puder fazer um plano de pagamento conciliatório com todos os seus credores, isso vai trazer para a economia do Brasil e para as famílias, né, 555 bilhões de reais nesse ano pós-pandemia. As famílias são responsáveis por 65% do PIB brasileiro. E segundo consta durante a pandemia, né, 66,6% são o número de famílias endividadas, que já tem um nome sujo, né, no SPC. Então, o que nós temos hoje é que a pessoa fica excluída da sociedade de consumo. E o que o projeto traria macroeconomicamente falando, né, seria novamente uma disponibilidade para essas pessoas para gastarem em comprar remédio, farmácia, tendinha da esquina, microeconomia, né, e não os grandes bancos. Bem, se calcula hoje que nós tínhamos, antes da pandemia, 30 milhões de superendividados, né? Então, eu chego na segunda e última parte dessa fala, né? O que tem no projeto de lei, por que ele é tão interessante assim, por que ele tem um pedido de urgência e por que nós, do movimento consumerista, né, acreditamos que talvez nessa semana, na próxima, ou bem antes do fim da pandemia, né, a Câmara dos Deputados vai ser sensível e os seus líderes pedirão para ser pautado, porque ele já pediu urgência, mas tem que ser pautado esse projeto. A urgência já foi assinada por 350 deputados, que já é a maioria da Câmara. Então, já há um consenso bem forte. Mas por que juridicamente é tão importante? Eu vou dar 10 motivos, porque esse projeto ele é inovador ou pioneiro, né? Primeiro, porque ele procura prevenir o superendividamento, né? Então, ele trata dos contratos de crédito. E trata dos contratos de crédito sempre focando no consumidor de boa-fé. Logo, ele tem um artigo até que pune a má-fé, a contratação fraudulenta, enfim, algo que é feito para não pagar, né? Só que a verdade, e eu estudei mais de 6.165 consumidores e audiências dessas em bloco, né? Eram 15.942 credores durante 5 anos no Sejusc Porto Alegre, né? Então, um estudo longitudinal. Esse estudo empírico demonstra que a maioria vamos dizer, dos acidentes da vida, 26,8%, são redução de renda. Então, a pessoa tinha tudo organizado, mas como aconteceu na Covid, agora na MP 936, né, que foi aprovada, reduz renda. Desemprego é responsável por 23% desses acidentes da vida. Doença familiar ou pessoal e morte são responsáveis por 20,6% dos casos. Então, veja, mais de 70%, quase 80% de todos esses acidentes da vida que levam ao desequilíbrio das contas das pessoas antes da pandemia já eram temas da pandemia. Agora, na pandemia, então, o céu é o limite, porque o superendividamento será enorme. O segundo ponto é justamente que as melhores práticas mundiais, né, o Banco Mundial, eu fui a expert brasileira em 2012, justamente, quando terminamos o projeto, fez uma recomendação para o Brasil ter uma lei parecida sobre superendividamento. E as melhores práticas dizem que o crédito tem que ser responsável, isto é, tem que avaliar, tem que informar, tem que dar cópia do contrato para as pessoas, né? Isso tudo está previsto. Mas tem que cuidar também, terceiro ponto, dos chamados hipervulneráveis, né? Aqueles idosos, analfabetos, pessoas com baixa instrução, e os que foram vítimas do chamado assédio de consumo, né? Muita contratação por telefone com idosos, né?
Enfim, o agente, também quarto, né, o agente, o intermediário, as pastinhas, muitas vezes não tem banco, né, mas tem esse agente bancário, também tem que ter uma responsabilidade, né? E quinto ponto é que o chamado crédito fácil, né, juro zero, taxa zero, nada é verdade. O juro não é zero no Brasil, por sinal é 400 e poucos por ano, né? Enfim, então, esse tipo de prevenção, a publicidade também é muito importante. E o último ponto de prevenção que está nesse projeto é a conexão, os contratos coligados, né, entre a vontade principal, que é o contrato de consumo, o contrato principal, e o contrato acessório de crédito, porque a jurisprudência, já existem algumas decisões, né, não verifica e faz a pessoa pagar o crédito, mesmo que tenha se arrependido, por exemplo, do contrato principal ou esse tenha ficado suspenso. Bem, e na parte de tratamento, para terminar, realmente os mercados de capitalismo mais desenvolvido têm essa lei. Nós escolhemos não o Fresh Start, que é o direito de recomeçar, né, norte-americano, que prevê, vamos dizer assim, uma espécie de falência geral e perdão das dívidas remanescentes. Nós fomos pelo sistema francês dessa conciliação em bloco, um plano de pagamento, e se a pessoa não conciliar, né, com reserva do mínimo existencial, se a pessoa não quiser conciliar, porque não deseja, porque tem um crédito consignado, enfim, por algum motivo, bem, aí nesse caso vem o judiciário e faz um plano compulsório. A primeira fase, a fase conciliatória, é parajudicial, né? Então, pode ocorrer com qualquer um dos membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, Procon São Paulo faz isso, Defensoria Pública do Rio de Janeiro faz isso, né? E, então, todo mundo que quiser, OAB, quiser, pode fazer essa conciliação, né? E chegar a bom termo. Bem, para terminar, por que esse é o projeto mais importante para construir o pós-pandemia? Me parece que o superendividamento da pessoa física é importante principalmente para as empresas, porque não adianta abrir o shopping center e não ter ninguém comprando. Ninguém. Nós estamos vendo isso, as ruas vazias, algumas empresas funcionando e vendendo e as outras paradas. É que justamente as pessoas não têm confiança, como afirmou o Banco Mundial para uma crise que era uma crise de crédito, que era de 2008. Né? Hoje nós temos uma crise de saúde, temos uma crise financeira e, como muito bem demonstra a nossa nota dos professores, temos uma crise política. Né? Então, a confiança, ela se quebra. E, vamos dizer, negócio, né? Sair do ócio, negar o ócio, negócio você só faz se tiver confiança, se você acreditar. Então, acreditar no futuro, construir um futuro para a sociedade de consumo, porque senão vai ter que produzir para exportação. Eu vivenciei um Brasil, né, em que nós produzimos tudo para exportação. Mas acho que, né, professora Cachapuz, a professora Kelly, todo mundo está acostumado com o Brasil que tem um mercado de consumo saudável. Então, o pós-pandemia, para construir esse mercado de saúde, mercado de consumo saudável, né, com saúde, é só aprovando o PL 3515 de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Ele é um projeto muito sólido, muito bem construído e que é perfeito para pós-pandemia. Ele, eu diria, é vital para a continuação da pós-pandemia. Era isso que eu queria trazer aos queridos alunos, toda a saudade também dos nossos queridos professores, né? E em breve esperamos estar juntos e com esse projeto já aprovado, pelo menos na Câmara, retornando ao Senado Federal. Obrigada, professora Cláudia. Passo a palavra, então, ao professor Bruno, na sequência, para suas observações e comentários. Obrigado. Em meu lugar, uma alegria estar aqui mais uma vez no nosso Conversa da Quarentena, esse projeto tão bem sucedido, organizado pelos professores aqui da faculdade. Comentar Maria Cláudia, professora Maria Cláudia, em nome de quem saúdo a todos. Estimada professora Cláudia Lima Marques, também sempre um prazer. Estamos aí dividindo
neste momento novo, diversas oportunidades de conversa por esse novo meio, né, da internet, né, dos webinars, lives e que tais. Então, de maneira que é sempre uma alegria estarmos juntos. E cumprimentar todos os colegas, professores, alunos da nossa faculdade. Em relação aos grandes desafios do direito consumidor, nesse momento de pandemia, talvez ao lado do que foi colocado pela professora Cláudia, né, a questão do superendividamento, que, na verdade, pode refletir, não apenas, né, mas pode refletir também, e reflete naturalmente também, um problema de cumprimento dos contratos, porque, na verdade, é uma crise de cumprimento decorrente desses fatos todos que a professora nos trouxe, né, dessas crises, acidentes da vida, né, como bem referiu, e que são uma característica não da pandemia em si, mas uma característica que vem ao longo do tempo da sociedade de consumo, do crédito abundante, do crédito fácil, mas que se intensificam com a pandemia e justamente toda a interdição e restrição às atividades econômicas que resultam em sacrifícios conhecidos a todos, né, desde o desemprego, a redução ou perda completa da renda, dependendo da situação de cada pessoa. E no plano dos contratos, né, impacta, sobretudo, numa de cumprimento também generalizada dos contratos. Isso pode ser visto na perspectiva dos contratos em geral, contratos civis e empresariais, mas tem nos contratos como um capítulo extremamente importante. Porque não é induvidoso para todos, né, de que esta situação causada pela pandemia, em primeiro lugar, é algo absolutamente extraordinário e, podemos dizer, né, na terminologia tradicionalíssima nossa de contratos, imprevisível. E na categoria tradicional dos contratos também, é indiscutível do ponto de vista conceitual, de que se trata, sim, né, ou de que pode se tratar de situações de caso fortuito ou de força maior. Ninguém, né, que conheça minimamente o direito dos contratos vai duvidar, né, de que isto era imprevisível, que é extraordinário e que pode se caracterizar como força maior. Qual é o problema concreto que nós temos, entretanto? É justamente o fato de que esses descumprimentos se estão justamente pelas dimensões da pandemia, dimensões mundiais, né, ele se dá em série, né, se dá em escala. Né, e daí se percebe, em primeiro lugar, um esforço, em alguma medida, de se encontrar a estas situações remédios, soluções para esses descumprimentos, né, que de alguma maneira partam desta compreensão desse descumprimento de escala. Quer dizer, se a gente for pensar no transporte aéreo, para dar um exemplo muito comezinho, muito conhecido de todos nós, estamos falando de mais de 90% dos voos cancelados. Mais de 90% dos voos cancelados. Para dar um exemplo que eu tenho, e nós temos perto, Porto Alegre, né, o aeroporto de Porto Alegre movimentava, tradicionalmente por dia, cerca de 20 mil pessoas para os eixos principais, São Paulo, Rio, Brasília. Esse número hoje reduziu para cerca de 500 pessoas, né, de 20 mil para 500, né, alguns dias 800. Já mostra um pouco o que é essa crise do transporte aéreo. Nos contratos ficários, foi muito bem mencionado pela professora Cláudia, nós vamos estar falando aqui de situações que estão completamente a sua renda. Né? Completamente, se tornaram desempregadas ou eram autônomas, deixaram de trabalhar, porque houve interdição, restrição das suas atividades por 1 mês, 2 meses, né? E isso tem um efeito que se projeta no tempo, quer dizer, a pessoa se endivida para sobreviver e, portanto, vai ter que cumprir com esses compromissos no futuro, e isso vai impactar na sua capacidade mesmo de adimplemento não só destas dívidas, mas daquelas que se acumulam no tempo.
Vou dar 2 exemplos. Tá? E essas situações no direito do consumidor, elas colocam um desafio a mais do que nos considerar, por razões óbvias, por razões evidentes. O direito do consumidor, né, é aquele direito que tem por fundamento, princípio fundante, que justifica a própria existência do direito do consumidor e a critério de sua interpretação e aplicação das normas que ele estabelece, o princípio da vulnerabilidade. Quer dizer, os contratos de consumo, um elemento especial no mundo inteiro, na legislação, justamente visando a proteção do consumidor, e essa proteção se dá porque o consumidor é mais vulnerável, ou é vulnerável, tem uma relação de subordinação estrutural em relação ao fornecedor. Depende do consumo para a sua própria subsistência. Né? Isto faz com que, tá, as soluções que se estabeleçam para o descumprimento de contratos, eles tenham de ter, ao lado de uma regra geral, né, ao lado de um tratamento que é típico, inclusive, no mundo de hoje, nós recuperamos, né, especialmente os professores de contratos, estão tendo que revisitar os textos da velha lei francesa de 18, né, depois de para o mundo, a legislação de emergência, quer dizer, direito de emergência, legislação de emergência, é algo que nós não víamos há muito tempo. Eu me recordava ainda esses dias, né, que talvez uma obra sobre o tema nós tenhamos do Ricardo Lorenzetti. Houve aquele Default em 2001, né, na Argentina, e ali houve um direito de contratos. Pois bem, diversos sistemas do mundo estão fazendo legislações de emergência. E essas legislações, basicamente, fazendo o quê? Né? Fundamentalmente 2 coisas. Né? A professora Cláudia, que é uma grande estudiosa do direito alemão, conhece muito melhor do que eu, né? Elas estão fazendo a sua legislação de emergência. Né? Então, inclusive, falando em moratória. Falaram em moratória temporária, impossibilidade temporária de pagamento para das suas dívidas. Num outro plano de contratos, que não, no Brasil nós não aplicamos o Código de Defesa do Consumidor, mas que se equipara, pelo menos do ponto de vista de uma certa vulnerabilidade nos contratos de mulher urbana, né, nas locações residenciais, especialmente, onde também ali, né, seja na Alemanha, seja na França, seja na Itália, né, em menor grau em Portugal, né, há regras especiais justamente buscando preservar o contrato de uma prestação que é essencial, tem uma dimensão essencial, que é moradia, habitação das pessoas, né, justamente por uma crise de cumprimento que, de novo, não foi causada, né, pelo próprio devedor. Há um inadimplemento aqui típico, sem culpa do devedor. No Brasil, entretanto, há um certo temor da nossa própria doutrina jurídica em relação a dizer-se estas coisas, indicando justamente a possibilidade de uma certa, eu não vou falar facilitação, mas de uma certa compreensão deste momento para soluções que permitam, de um lado, a preservação do contrato, mas, por outro lado, a possibilidade concreta de cumprimento. A professora mas, ao lado desse endividamento financeiro, há situações de manutenção do contrato por inadimplemento, simplesmente por não se poder, por exemplo, em contratos de duração, os consumidores fazerem frente por esta perda de renda, pelo desemprego massivo, né, por essa crise, né, de múltiplas dimensões a que se referiu a professora Cláudia, não fazer frente aos próprios pagamentos mensais dos contratos de duração, normalmente mensalidade, seja do plano de saúde, né, seja das escolas, né, que há uma discussão enormíssima aqui em relação mesmo à própria obrigação de consumidor frente, né, a uma impossibilidade ou uma transformação da própria prestação do fornecedor de serviços educacionais, que, pelas restrições conhecidas ao funcionamento das atividades
de educação hoje se transforma. Em certas situações é possível, né, o ensino à distância, novas tecnologias de informação, em outras situações não é possível, né, pelas características da atividade, pelo público. Né. O ensino infantil não se vai de cogitar, né, de se fazer por ensino à distância por razões evidentes, né, problemas concretos em fase de alfabetização da mesma maneira. Né. Mas nós temos essa crise e a doutrina brasileira, curiosamente, em parte dela, em se tratando de direito do consumidor, que não deixa de ser curioso, em se tratando dos contratos em geral, civis e empresariais, ninguém quase se levanta dúvida sobre a possibilidade, né, de uma própria. O projeto de lei do Riversial, né, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, agora da sanção do presidente da República, estabelece ali muito severos até, né, tanto um cuidado que inclusive está também na lei alemã, né, da relação de causalidade entre a pandemia e a impossibilidade de cumprimento. Isso está também no direito brasileiro, o 7º, se não me engano, do projeto de lei do regime emergencial, excluindo certas situações, certos fatos da possibilidade de revisão, notadamente variação cambial, alta inflacionária e isso do padrão monetário. Isso talvez seja muito mais um certo trauma da história brasileira, né, que durante muitos anos conviveu em momentos da vida brasileira, viveu com essas questões de real também, de desvalorização, e que foram levadas ao judiciário, inclusive já sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, e de alguma maneira, talvez para explicando esses traumas da vida brasileira, que se quis excluir completamente essa possibilidade de exame dessas matérias nesse regime de emergência, né, nesse projeto que estabelece o regime de emergência privado. Duas coisas importantes. A primeira delas e com muita sabedoria, o legislador excluiu as relações de consumo sobre revisão contratual previstas nesse valem, né, e a vez sancionadas estarão em vigor, especialmente com incidência dos contratos empresariais. E por que fez isso? Porque, como sabemos, a distribuição dos riscos no contrato de consumo é uma distribuição distinta dos contratos reais paritários. A distribuição dos riscos no contrato de consumo se dá justamente de um experto, né, de um especialista, um profissional, fornecedor com um consumidor. E isso justifica, inclusive, a própria do artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, que é conhecido de todos nós, e que define como um direito do consumidor, direito básico do consumidor, portanto, direito subjetivo do consumidor, a modificação ou revisão das cláusulas dos contratos, a cláusula da prestação principal, né, ou a cláusula de preço, se quisermos, né, quando, por circunstâncias extraordinárias, houver um desequilíbrio. Circunstâncias extraordinárias, não imprevisíveis, o Código não exige o Código do Consumidor a imprevisibilidade, ainda que, nessa situação que estamos vivendo, a imprevisibilidade seria mais do que suficientemente indicada. A imprevisibilidade, sobretudo, das consequências da pandemia sobre os contratos. De novo, parece que já se passou muito tempo, né, que nós estamos aí confinados ou com restrições, etc., mas nós estamos falando coisa de 3 meses. E olha quanto mudou na vida de todos nós e quanto mudou na vida de muitos contratos de duração. Que nos contratos de consumo, há exemplo dos contratos em geral, mas trazendo aqui a abordagem para os contratos de consumo, basicamente nós vamos ter situações. A primeira delas é a da impossibilidade de cumprimento. Essa impossibilidade de cumprimento, regra geral, né, na perspectiva do fornecedor. O fornecedor não consegue cumprir porque ou não é uma impossibilidade temporária, mas porque o estabelecimento estava fechado, estava suspensa a atividade. Tá? E nessa circunstância, essa impossibilidade
de cumprimento da causa, não há uma solução no Código do Consumidor. É importante dizer, aqui, inclusive, homenageando, né, uma teoria muito cara à nossa universidade, a nossa professora Cláudia, do Diálogo das Formas. O Código do Consumidor tem regras sobre o cumprimento. O consumidor tem regras sobre o regime de responsabilidade do fornecedor, que é o regime da responsabilidade pelo fato, no caso do produto ou serviço não oferecer segurança, que legitimamente ele se espera, e o regime da responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, quando ele não oferece equação, né, é que legitimamente ele se espera. Esses dois regimes de responsabilidade trazem, sim, em alguma medida, como fundamento amplíssimo a teoria do inadimplemento. Você celebra um contrato, né, que não é adimplido, que não se cumpre o dever legal de segurança ou que não se cumpre o dever legal de adequação. É disso que se trata. Né? O que se trata é de uma impossibilidade de cumprimento sem culpa do devedor. E aí, nesse caso, o artigo, as regras incidentes devem ser as regras do Código Civil. Mas aí, é importante dizer, né, que essas regras do Código Civil, elas têm que ser lidas por inteiro. E, lamentavelmente, nesta matéria dos contratos de consumo, especialmente por uma atividade legislativa da própria União, ao editar medidas provisórias, ela acabou ficando um pouco mal resolvida em algumas situações. Tem isso aqui para dizer que na situação anormal, nós estamos numa situação normal, ninguém duvida que nós estamos numa situação de anormalidade, de emergência, e que, portanto, se pode admitir legislação de emergência e, portanto, soluções excepcionais, a teoria das circunstâncias excepcionais do direito francês. Agora, essas soluções elas podem afetar, ofender fundamentos do próprio direito. Eu diria fundamentos da tradição do direito privado, fundamentos constitucionais mesmo. Uma solução que foi adotada por medida provisória 925, em relação ao transporte aéreo, contrato de consumo típico, transporte aéreo de passageiros, foi uma solução que estendeu a possibilidade, na hipótese de cancelamento de viagens, estendeu a possibilidade de ouvidor sem pena em até 12 vezes. Então, quer dizer, o voo não saiu por qualquer razão, aquela passagem aérea não foi utilizada por qualquer razão, né? A companhia aérea devolver os valores, porém, se estendeu, né, por medida provisória, por intervenção do legislador, para efeitos futuros, por 12 meses. Isso é razoável? Me parece que sim. Poderia até se discutir, foi de mais ou de menos, tem que ser 12, 8 ou 6 vezes, não importa, mas algum tipo de expansão deste prazo de devolução seria razoável até pelas condições, como dissemos, né, do transporte aéreo, dessas companhias de transporte aéreo que, querendo ou não, de um lado estão em dificuldades enormes e de outro lado, do ponto de vista concorrencial, não tem substituto. Quando pega uma companhia aérea, a tendência é de concentração de mercado. Não é de uma sucessão imediata para uma outra companhia, pelas características da atividade, né? Ela não é propriamente monopolista, mas ela tem um número de concorrentes muito reduzido. Agora, esta mesma solução não foi adotada numa outra medida provisória, que até revela um certo falta de uma sistematicidade, se legisla de cada jeito para uma situação específica de consumo. Tá? Em uma medida provisória, que é a medida provisória 948, que diz respeito a serviços turísticos, eventos, etc. Tá? Então, de hospedagem, hotéis, uma série de serviços turísticos que nós vamos imaginar, ali a medida provisória 48 retirou do consumidor a possibilidade de reembolso. Retirou do consumidor. O fornecedor que recebeu eventualmente o preço, né, recebeu eventualmente uma reserva de um show, de uma reserva de hospedagem, etc., não está obrigado a reembolso. Mas deve oferecer a possibilidade de remarcação, deve oferecer a possibilidade de um consumidor, mas não o reembolso. Eu tenho, para mim, já tenho dito isso em outras oportunidades, que isso ofende não só uma questão básica
do direito à resolução contratual, quer dizer, a possibilidade de resolução sem culpa do devedor, nesse caso ninguém, né, que há culpa do devedor, mas todos nós sabemos, desde que o mundo é mundo, implica num retorno ao estágio anterior. Ou seja, realizei minha prestação, não recebi contra a prestação sem culpa do devedor, qual é o estágio anterior? É a devolução, é a restituição anterior, é aquilo que eu paguei, eu recebi de volta. Tá? Não há sanções aqui, etc., por inadimplemento, porque inadimplemento não há. Agora, dizer que vai haver o não cumprimento, mas sim pedir resolução, se queira justificar, sobre os mais vários. Né? E argumentos aqui entram, argumentos de ordem econômica, é muito fácil dar dele, com todo o respeito ao meu contrário, injustificável, né? Isso depende, inclusive, em larga medida, fundamenta toda a disciplina contratual. Né? São recursos que são do consumidor, que foram entregues ao vencedor em pagamento de algo que ele não recebeu, há uma resolução, ou possibilidade de resolução por inadimplemento, e aí ele não recebe. Né? Ele está cerceado. Não, é quase, entre nós, né? Mas é quase um confisco privado. É quase um confisco privado. Tá? E é inadmissível. Mas ainda assim, e aí é que eu me referia no início, a nossa doutrina brasileira, em alguma medida, com esse cuidado, visão dos contratos civis e empresariais, os contratos de consumo, alguns, eu entendo, não, mas só podia ter sido feito isso, né? Porque economicamente seria, é o caminho, não é. Né? O direito ouve a economia, tem que ouvir, o direito precisa ter soluções lógicas, razoáveis, mas há o limite. O limite aqui, inclusive os direitos fundamentais, propriedade privada. Propriedade privada. Dizendo isso, dei 2 exemplos apenas, mas para dizer cumprimento, nós temos uma segunda situação, e apenas para terminar, que não é da impossibilidade transitória de cumprimento, mas é justamente da própria perda de utilidade, essa perda de utilidade da prestação, né, para o consumidor, né, você está, mas aquela prestação não é útil, por N razões. Né? Por exemplo, em muitas cidades do Brasil, talvez a maioria delas, é voltado à atividade de eventos. Mas digamos que ali na frente esteja liberado os eventos. E aí você marcou lá uma festa de aniversário, uma comemoração qualquer. Né? É absolutamente legítimo, né? Numa situação de pandemia em que o risco de contágio permaneça, do próprio consumidor ou uma coisa de viagem, uma coisa vale por idade, etc. O que nós vamos estar falando aqui? Né? Não há uma impossibilidade de cumprimento, mas há uma perda de agilidade da prestação, ou ainda, se quisermos, de alguma maneira, colorir, né, a nossa reflexão, talvez até trazer lá do direito inglês a frustração dos fins do contrato, finalidade do contrato. Né? O contrato não é possível de ser cumprido. Vamos lá, né, todos os nossos professores e alunos versados em contratos aqui vão lembrar da doação, dos coronation cases e outros tantos, a frustração dos fins do contrato. Quer dizer, o contrato pode ser útil, no cumprimento do contrato não existe mais. Tá? É evidente que nessa situação também das duas, ou nós vamos ter que ou trabalhar com uma hipótese de resolução, ou uma hipótese ao menos de revisão desse contrato, ou até, né, de negociação. Claro que na negociação não há um dever legal estrito, né? Um dever, esse dever, inclusive o projeto de lei do superendividamento está sendo feito também para definir um dever legal, né? Esse dever legal não existe no meu modo de ver no direito brasileiro, mas a possibilidade de renegociação, a faculdade até de renegociação, o Código Civil tem uma faculdade de renegociação como um óbice ou como uma resposta à revisão no artigo 479 do Código, né, lá na comunidade excessiva. Uma faculdade de revisão daquele que é beneficiado. A faculdade de revisão, em alguma medida, pode levar à possibilidade de uma renegociação. Mas são situações que se põem nos contratos de consumo e sejam os internos,
jurisprudência tem que observar que preconceito é muito importante, porque se dá muito, né, de que a jurisprudência durante algum tempo foi protetiva dos consumidores. Isso é um lugar comum, né, que se utiliza muito para, de alguma maneira, desacreditar, né, a eficiência das soluções do direito do consumidor. Se há um momento, eu discordo disso, mas se há um momento em que esta afirmação não tem e não merece ter lugar, é neste momento da pandemia, que estabelece especialmente, de novo, uma crise. Quem sente fortemente esta crise são os mais vulneráveis, os consumidores mais vulneráveis. Tá? Quem é que não sente a crise ou sentimentos? Ora, quem tinha recursos em poupança, quem tinha recursos, portanto, para sobreviver. Agora, aqueles que não tinham esses recursos, não técnica, né, mas a realidade da vida, né, que trabalham de dia para comer de noite, né, ou que dependem da ação diária ou mensal, estes são afetadíssimos, esses são consumidores vulneráveis, estes terão sim de ter as soluções do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de um descumprimento, em primeiro lugar, que será um descumprimento em escala brutal, o agravamento do superávit, né, e soluções que rigorosamente, em grande medida, e a professora vão nos manter, né, fugindo das soluções do Código de Defesa do Consumidor, vão nos manter numa situação, inclusive, econômica, ou mais de grande dificuldade. Professor Bruno. Todo o reinício, né, o arreto muito econômico aqui também, vão ser prejudicados. Eu concluiria a minha exposição. Obrigada, professor Bruno, porque já estávamos, assim, praticamente entrando no tempo das perguntas, senão não abrimos oportunidade para que os alunos, já está cheio de perguntas aqui do lado, né? Já está cheio de comentários aqui do lado. Como moderadora, só faço, geralmente faço isso, né? Uma costura entre as duas falas, e obviamente que nem seria necessário, porque toda a fala do professor Bruno acabou sendo pontuada, né, pela fala inicial, dirigida inicialmente então pela professora Cláudia, e eu lembro do quanto isso também liga com todas as questões necessárias, né, de um maior implemento, as questões de conciliação, que realmente talvez hoje, só no âmbito mais amplo, federal, nós tenhamos isso costurado de forma mais tranquila pelo novo Código de Processo Civil, que estimula justamente, né, as questões de conciliação. Mas a professora Cláudia lembrou bem o projeto aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e eu lembro que à época estava na corregedoria, e nós redigimos um artigo específico e fui conferir para ver se continuava na nossa consolidação normativa judiciária. Continua, né? O artigo 1040-A, hoje, né, da nossa CNJ, né, não é Conselho Nacional de Justiça, mas é Consolidação Normativa Judicial, ele prevê justamente esse rito pré-processual, digamos assim, né, permitindo essa hipótese de formação tanto de um título executivo, como do concurso de credores, como de um título, a exemplo de um concurso de credores, como de um título executivo judicial prévio, e mais, ainda prevê justamente nessa preocupação específica, que essa ausência de conciliação prévia não queira dizer necessariamente uma declaração de reconhecimento de declaração de insolvência, o que é bastante relevante, justamente para propiciar um ambiente sadio em termos de conciliação, e não algo que, na verdade, praticamente seria a hipótese do nosso consumidor estar lá reconhecendo um débito e não podendo, então, colocar-se numa situação que talvez seja mais protetiva em outra seara, né? Então, nós temos isso há mais de 10 anos, na verdade, né? Esse nosso texto é anterior a 2010, se não me engano, acho que é ali por 2010, nós temos isso em prática no estado do Rio Grande do Sul, de certa forma, claro que muito dependente da boa vontade, não só daqueles que venham a trabalhar e gostem de trabalhar com o tema, por isso a citação das magistradas, né, Clarissa e Karen, justamente, que desenvolveram isso no âmbito dos juizados especiais, mas também como essa possibilidade ampla que nós temos, essa boa vontade, ou digamos,
esta disposição à conciliação que é necessária em todas as esferas, tanto no campo paraprocessual, como referiu a professora Cláudia, como dentro das estruturas mais institucionalizadas, digamos assim, do Poder Judiciário, né? Ou das instituições de uma forma geral, né? Também Ministério Público, Defensoria Pública. E o professor Bruno trouxe justamente a tônica com relação à questão do cumprimento dos contratos, né? Então, onde a professora Cláudia trouxe nessa fala inicial justamente o problema da possibilidade de levar-se isso, né, de institucionalizar-se o tema do superendividamento para que isso passe a ser uma pauta realmente de discussão mais ampla. O professor Bruno traz justamente o problema da questão do cumprimento dos contratos. E aí algumas manifestações já apareceram aqui no nosso bate-papo. O professor Ricardo traz a sugestão de uma obra temática, que mereceria ser revisitada, do jurista francês Gaston Morin, escrita em 1920, A Revolta dos Fatos contra o Código, que se voltou precisamente a uma situação que comprometera a visão posta no Código Civil francês, de 1804, e que justamente vai desembocar nessas questões relacionadas ao cumprimento contratual. E aí ele rememora também o artigo 107, eu acabei reproduzindo ali para os nossos alunos, o artigo 107 do Código do Consumidor, para discutir se a questão do superendividamento não poderia ser estimulada, né, o tema, o conhecimento do tema e a institucionalização disso através dos instrumentos previstos no artigo 107 do Código do Consumidor, que vai tratar justamente dessas questões que digam respeito às convenções coletivas, né, e o estabelecimento e o regramento disso através da prática de entidades civis voltadas às associações e voltadas à questão dos consumidores. Já abro em seguida para alguma manifestação, mas também a Patrícia Durante refere: gostaria de saber o que os professores acharam do prazo de até 12 meses para devolução dos valores a título de ressarcimento de passagens aéreas canceladas, até em razão da fala do professor Bruno, se seria uma socialização do risco empresarial. E como evitar a massiva judicialização dos contratos de consumo no pós-pandemia. Sem dúvida, esse é um questionamento da Mariana Fortes, é algo que, até em razão da fala do professor Bruno, né, justamente trabalhando as questões, né, de revisão de contratos, de resolução contratual, entrando na questão da impossibilidade de prestar, né, que é uma matéria que, de novo, agora vem revisitada, justamente em razão dessas questões da pandemia, que talvez seja uma questão. Professora Cláudia, lhe passo a palavra. Muito obrigada. Eu gostaria primeiro de agradecer a menção do professor Camargo, não é? Esse livro realmente de Gaston Morin é impressionante. Eu tenho fotocopiado também, não tenho o livro, mas é uma belíssima lembrança. E quanto ao artigo 107, ele foi usado em uma crise aérea para casos de overbooking, até mesmo o Brasilcom usou. Então, é uma excelente lembrança esse artigo 107, eu acho que ele é um instrumento que pode enfrentar momentos de crise. Ele é mais flexível, aqui se falou das medidas provisórias, dos TACs, sobre ensino, sobre transporte aéreo, né, e algumas das perguntas vão nessa direção. O problema dessas medidas provisórias é que, bom, além da redação, que não está muito, vamos dizer, dogmaticamente correta, mas elas são inflexíveis, elas não dão nenhum outro tipo de opção, o que, como muito bem disse o professor Bruno, pode ser que não tenha interesse, pode ser que a pessoa tenha falecido, eu não sei, né? Então, realmente fica muito injusto, assim, no geral. Mas eu queria mencionar a última pergunta da Mariana Fortes, realmente o problema da pós-pandemia será essa necessidade extrema de judicialização das coisas. Então, por isso que seria útil a aprovação do projeto de lei 3515, porque ele vai tirar, nesse momento de conciliação, muitos dos conflitos existentes. Eu não tenho dados atuais, mas naquele último relatório, talvez a Cachapuz possa me ajudar, né? Na parte de consumo, os bancos eram campeões, né? Então, eu acredito que realmente vai facilitar, né? E deixo para as passagens aéreas a resposta do Bruno. Por favor, Bruno. Não, rapidamente,
nessa questão das passagens aéreas, claro, 12 vezes. Aqui também tem que se colocar um pouquinho no lugar do legislador. 12 vezes seria de mais ou de menos. Eu não saberia dizer, né? O que eu disse apenas é no sentido de que, para o cumprimento do reembolso, do dever de reembolso, de restituição, é admissível, né? O descumprimento de escala. Agora, realmente, se isso é 12, 6 ou 3 meses, eu não saberia dizer. E a questão da socialização do risco, de fato, há essa impressão, eu não digo que o risco aqui detona um risco extraordinário. Ele é extraordinário. A pandemia é algo absolutamente inesperado. E por mais crítico que possa ser, até as soluções, e nisso, disse a professora Cláudia, talvez a medida provisória não fosse a solução, fosse justamente a gente ter ajustamento de conduta, compromisso, ajustamento de conduta, papel ativo, mas daquele que tem a responsabilidade de compor, né, esses interesses dentro da harmonia dos interesses de consumidores e fornecedores, constar esse ajustamento, mas alguma extensão de necessário. Nesse caso, né, eu não seria um crítico. Agora, qual é ela? Evidentemente, eu precisaria de dados técnicos para se ter. Sim, o engessamento por medida provisória não foi indiscutível, é a melhor solução, não tem se revelado a melhor solução, e não vai evitar isso que foi dito também na resposta à tua pergunta, evitar esses conflitos futuros. É isto. Gente, eu agradeço imensamente, porque, na verdade, nós fechamos praticamente 1 hora de conversa, né? Ainda que tenha passado muito rápido, né? Mas agradeço imensamente, professora Cláudia Lima Marques, professor Bruno Barbosa Miragem, é um prazer tê-los aqui na tarde de hoje, e já deixo o convite para todos os nossos, para a nossa comunidade, né, de forma geral, mas já deixo o convite também, principalmente para os nossos alunos, na próxima quinta-feira, dia 11, mesmo feriado, nós estaremos aqui com mais uma Conversas na Quarentena, justamente para estabelecer essa nossa conversa, esse nosso contato entre alunos, professores e a comunidade jurídica de uma forma ampla, né? Dessa vez falando sobre pesquisa jurídica no distanciamento social. Então estarão conosco professor Jäger, professor Lucas Conzen, professora Simone, e também teremos a participação especial da nossa bibliotecária, da Narimã, que vem nos trazer um pouco do panorama do funcionamento nesse período, e principalmente num suposto retorno virtual, como é que vão ser as questões de pesquisa durante esse período. E também para tranquilizar um pouco os nossos alunos, aqueles que estão em final de curso, aqueles que estão fazendo seu mestrado, seu doutorado, de como podem fazer essa pesquisa de forma mais tranquila. Certo? Muito obrigada. Uma boa tarde, um bom início, né, e resto de semana para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tá bom. Obrigada. Estava cortando a tua voz, Bruno.